E aí, galera do Entendendo Economia? Essa semana eu recebi duas perguntas acerca de alguns tipos de investimento. Então eu resolvi, ao invés de responder essas duas perguntas, eu vou responder em forma de um vídeo falando sobre diversos investimentos, então tornando essas perguntas mais amplas. Já adiantando, uma das perguntas questionava sobre bolsa de valores. E eu já posso dizer aqui no começo do vídeo que a gente não vai falar sobre isso, não vamos falar sobre mercado de ações, nem bolsa de valores, porque eu não aconselho de maneira nenhuma uma pessoa que é leiga no assunto, sem conhecimento, sem um treinamento, sem fazer aula, sem conhecer bem o mercado de ações, a investir nessa área. Essa pessoa pode estar muito enganada e dá para perder muito dinheiro. Então, não aconselho, não invista em bolsa de valores se você não tiver conhecimento. Bom, mas vamos falar agora sobre os investimentos que você que está aí me assistindo, entendendo o economidense, que está galgando os degraus do conhecimento na economia, vai poder fazer. Já que são investimentos que não demandam atenção diária, como é a bolsa de valores, né? Nenhum conhecimento estratosférico para você poder investir e colher os resultados deles. Primeiro vamos então diferenciar os tipos de investimento. Existem três, basicamente. Os investimentos com taxa pré-fixada, ou seja, aquele que quando você vai fazer o investimento, vai dar o dinheiro para o banco ou para a instituição financeira que você for investir, ela já vai te falar o quanto que você vai ter de juros sobre aquela aplicação. Então ela é pré-fixada, ela tem a taxa de juros fixada antes. Tem também os investimentos pós-fixados, que são aqueles que você só vai saber qual é a sua taxa de juros, qual é a sua taxa de retorno, quando você for receber o investimento. E tem os investimentos com taxa pré e pós-fixada, que são aqueles que você também vai ter um investimento indexado a alguma taxa, então você vai conhecer a real quantidade de juros depois, mas que no momento em que você faz o investimento, o banco, a instituição financeira, já te dá uma taxa fixa que vai ser aplicada todo o mês, durante todo o intervalo que você investir. Então vai ser essa taxa pós-fixada mais essa taxa fixa. Vamos começar falando do CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário. O CDB é um investimento que pode ser tanto pré quanto pós-fixado. É importante acrescentar que quando você retira o seu investimento, você tem que pagar o imposto de renda, que é o IRRF, Imposto de Renda Retido na Fonte. Então, não adianta nem você pensar assim, não vou declarar, vou tentar dar uma desviada na receita, mas não vai adiantar porque é quando você retira o dinheiro, ele já sai automaticamente. A quantidade de imposto que você vai pagar, ela vai diminuindo gradualmente na medida em que o tempo da sua aplicação aumenta. Então, quanto mais tempo você deixar no CDB o seu dinheiro investido, menor vai ser a quantidade de imposto que você vai pagar. Estou deixando até a tabela aqui na frente para vocês verem a quantidade de dias investidos e a quantidade de imposto que é pago. Eu não vou estabelecer aqui uma taxa média de rendimento, porque ela varia muito de acordo com o CDB que você vai fazer. E depende do banco também. Então, o seu CDB pode render de 6% ao ano até 9,5%. Então, não vale a pena aqui tentar criar uma média, porque isso varia muito. Vamos agora aos títulos públicos, que você adquire por meio do programa Tesouro Direto, que é um programa do Tesouro Nacional para venda desses títulos públicos. Existem vários títulos públicos, mas eu vou dar só alguns exemplos aqui no vídeo. A LTN, por exemplo, que é Letra do Tesouro Nacional, é pré-fixada, ou seja, quando você adquire o título, você já sabe quanto é que aquele título vai te render por ano. Já a LFT, Letra Financeira do Tesouro, é pós-fixada e ela é indexada à taxa Selic. O que significa que ela é indexada? Significa que a sua taxa de juros vai estar correspondente a uma porcentagem que varia, tá?
da taxa Selic. Então, por exemplo, ela pode render de 80%, 85% da Selic. Então, se a Selic aumentar, a sua taxa de juros também aumenta. Se a Selic abaixar, a sua taxa de juros também abaixa. Só para vocês terem uma ideia, o LFT, que foi aquele que eu falei ainda há pouco, ele está com um rendimento de juros de 8,72%. Ele no acumulado de 12 meses dele. E ele está com vencimento agora para março de 2014. Tem outro título que é o NTN-B, que ele é vinculado, indexado ao IPCA, e ele está com um acumulado de 12 meses de 6,49%. Esse título ele tem o vencimento em maio de 2015. É importante dizer também que no Tesouro Direto, a grande maioria, se não todos, os títulos, quando você faz o resgate do seu dinheiro, você tem que pagar imposto de renda também. Agora, um investimento que vem chamando bastante atenção e que vem atraindo bastante os investidores nos últimos meses são o LCI e o LCA, letras de crédito imobiliário e letras de crédito do agronegócio. Esses dois investimentos, eles não pagam imposto de renda para a pessoa física, mas o principal problema deles é que você tem que investir muito dinheiro inicial. O banco ele requer uma aplicação inicial muito grande. Então isso varia de banco para banco, mas assim, 20, 25 mil, alguns bancos chegam a cobrar uma aplicação inicial de 30 mil. Esses dois investimentos eles são indexados ao CDI, que é o Certificado de Depósito Interbancário. Esse CDI ele é muito próximo à taxa Selic. Na verdade, o CDI ele persegue como meta a taxa Selic. Então, alguns bancos vão te fazer a taxa de juros a 80%, 85% do CDI, e tem algumas instituições financeiras que são menores que podem te oferecer até 100% do CDI. Agora, a tendência realmente da taxa Selic é de ter um aumento. Pode ser que ela chegue até 11,25%, é isso que os analistas estão prevendo. Agora vamos a um exemplo um pouco mais realista de uma instituição financeira maior, de um médio ou grande porte. Em 2013, quem investiu nessas letras, eles arranjaram uma instituição financeira que desse um retorno de 90% do CDI, a taxa média de retorno deles no ano foi de 7,28%. É uma taxa bem alta. Como você não paga imposto de renda, dentre todos os investimentos, esse é o que vai te dar o maior retorno e com maior garantia. Se você não tem 20, 30 mil reais para investir no LCI ou no LCA, vai no seu banco, conversa com o seu gerente, pergunta sobre o CDB, os tipos de CDB que o banco faz. Se tiver algum indexado à taxa Selic, atenta bem para ele, porque a previsão da taxa Selic para os próximos meses é que ela se mantenha alta, na verdade que ela vá aumentando gradativamente. Então, e o teu gerente também vai querer te fazer um bom negócio porque é lucro para o banco também. Veja lá com o seu gerente, faça as contas, desconta o imposto de renda do CDB, do título público também, e aí você consegue saber para onde direcionar o seu dinheiro. Porque não existe investimento perfeito. Se existisse, todo mundo investia nele. O que existe é um investimento que é adequado para a tua situação. Então pesquisa bastante, faça as suas contas e invista o seu capital onde for melhor para você. É importante falar que todos os investimentos que eu citei antes, menos os títulos públicos, eles são protegidos pelo FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O FGC não é governo, é entidade privada. Ele protege seus investimentos de até 250 mil reais nas instituições financeiras que estão lá cadastradas no FGC, que são quase todas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mandem suas perguntas aqui para o Entendendo Economia, que assim que puder, no menor prazo possível, eu vou estar fazendo vídeo aqui para responder. Até o próximo Entendendo Economia.